Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. No programa de hoje, vamos falar da logística de exportação do agronegócio brasileiro. Na década de 90, a produção nacional de grãos ficava em pouco mais de 50 milhões de toneladas ano. Já este ano, no último levantamento realizado pela Conab, agora em junho, apontou uma safra 22-23 de 317 milhões de toneladas, um recorde histórico, com crescimento de 16,5% ou 44,9 milhões de toneladas em relação à safra 22-21. Há 30 anos atrás, a região atualmente como Mato Piba, ou seja, os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, não aparecia no mapa do agronegócio brasileiro. Nos dias de hoje, a safra total 22-23 desses estados está ultrapassando 35 milhões de toneladas. Este total já é maior que a safra somada dos estados da região sudeste no mesmo período. Todos esses resultados estão fazendo com que o Brasil, em 23, bata recordes no saldo da balança comercial, com previsão de chegar a mais de 85 bilhões de dólares até o final do ano. Mas este sucesso impõe um enorme desafio à logística brasileira. Como escoar todo este volume de produção até os portos nacionais? Se quer saber mais sobre este tema, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. Há 30 anos atrás, a produção de grão no país não era muito maior que 50 milhões de toneladas ano. Naquela época, o Brasil era um país importador de alimentos. A safra agrícola 2022-2023, projetada pela Conab em junho passado, já ultrapassa os 300 milhões de toneladas, com um crescimento superior a 40 milhões de toneladas em relação à safra anterior, 2021-2022. Há anos atrás, a FAO, Organização da ONU para Alimentos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, projetavam que até 2050 o Brasil seria dominante na produção mundial de alimentos, com 500 milhões de toneladas por ano de grãos. Este crescimento extraordinário parece estar impondo enorme desafio à logística de escoamento de grãos para exportação, principalmente na região do Arco Norte, a que mais cresce no país. Resolver este problema nos próximos anos parece ser o grande desafio brasileiro. O Brasil está enfrentando o que se costuma chamar de o bom problema. Nos últimos 16 anos, o volume exportado de commodities cresceu 102,3%. Apesar da queda de preço desses produtos no cenário mundial, o volume exportado não para de crescer. E o avanço da agropecuária brasileira no comércio mundial é um fato estrutural, mas impondo enormes desafios à logística chamada da porteira para fora, até os portos nacionais. Então, para ajudar a gente a compreender mais o que está acontecendo, nós trouxemos aqui no nosso estúdio um time de peso, né? Estão aqui conosco o Sérgio Coutrin, professor doutor Sérgio Coutrin, professor da UFMA e coordenador do LabPortos, o Ricardo Carreira, que é professor da FAENG e especialista em logística, e também a Rita de Castro Cunha, que é agrônoma e consultora na área. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. Ricardo, mais uma vez, Sérgio Coutrin, mais uma vez. Obrigado, Arthur, pelo convite. E aí, obrigado à TV Guará, Negócios em Pauta, que é um programa já de referência, né, em nosso estado. Opa, muito obrigado. E a engenheira Rita, que pela primeira vez está aqui conosco. Obrigada pelo convite. Ricardo, obrigado pela feliz presença aqui. De poder voltar, né, ao Negócio em Pauta, que é um programa tão importante que traz temas tão relevantes aí para a nossa sociedade e para os nossos negócios. Enfim, nós estamos falando aqui do bom problema. O Negócio na Pauta vai fazer 3 anos agora, no segundo semestre. Nós já abordamos vários assuntos aqui relacionados à logística, nem tanto relacionado ao agronegócio, Rita, porque é difícil juntar o pessoal aqui, né, em São Luís, é mais para o sul do estado. Mas, enfim, nós estamos nos aproximando do que seria uma logística entrando em colapso nos próximos anos? Olha, Arthur, como você disse, nós temos um bom problema, né? A safra brasileira
2021, 2022, né, não teve um crescimento considerável, e agora a safra 2022, 2023, ela prevê o maior aumento nos últimos 10 anos, né? 14,5%. 14,5%. Então, assim, mais uma vez nós vamos colocar à prova da competência e a vocação econômica do Maranhão. O Maranhão possui, como sabemos, 3 grandes vocações econômicas: logística, agronegócio e energia. E essas atividades econômicas, elas se entrelaçam e se retroalimentam. Então a gente está num momento crucial, numa janela de oportunidades para aproveitarmos essa expansão do agronegócio, assim como outros negócios, outras atividades econômicas como energia, e que vão poder contribuir para o desenvolvimento econômico do nosso estado, né? Então, o professor Sérgio está um pouco otimista. Professor Ricardo, você está otimista aí? Assim, eu não queria de jeito nenhum dizer que o futuro é, digamos, um pouco sombrio, mas me preocupa muito as projeções. Parece uma coisa meio estranha de dizer, porque realmente nós estamos aí numa crescente de produção. O Brasil sempre foi, historicamente foi, dentro da fazenda, espetacular, né? Sempre teve um desempenho de top 3 do mundo, né? Nós somos o maior produtor de café, o maior produtor de soja, um dos maiores de arroz, de milho, enfim. A gente sempre teve uma fazenda muito bem aparelhada, mas a gente sempre teve problemas com a logística. E agora a gente percebe que, em função de outros problemas externos, né, nós temos aí internacionalmente muita coisa acontecendo, nós temos uma guerra acontecendo, nós temos uma instabilidade econômica em alguns países. A Europa até hoje tenta se recuperar ainda do período pós-pandemia, enfim. Tem muita coisa que está enfraquecendo um pouco a demanda. Nós, por exemplo, nós estamos com um problema agora, recente, onde nós tivemos uma grande safra, como nós estamos tendo, mas não estamos conseguindo escoar essa safra. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês. As trades, né, responsáveis aí pela, vamos dizer assim, por toda essa gestão, né, da soja, etc., aqui no Maranhão, em especial, nós estamos com espera até novembro. Ou seja, se eu quiser vender soja hoje, eu só consigo colocar dentro do navio a partir de novembro. Olha a espera. E eu não tenho, uma coisa pior ainda, eu não tenho onde armazenar isso. A gente não tem capacidade de armazenamento, né? Nós temos os silos aí que foram inaugurados recentemente no Complexo do Itaqui e alguns outros silos espalhados pelo Maranhão, em especial aqui no Maranhão, mas a nossa capacidade de armazenamento ainda é muito pequena. Só para vocês terem uma ideia de dados comparativos, às vezes a pessoa, mas é outra realidade, é outra, mas a gente tem que comparar, né? Por exemplo, os Estados Unidos hoje, eles conseguem armazenar, eles têm capacidade de armazenar 1,5 vezes a safra deles. O Brasil só consegue armazenar, nesse momento, com essa super safra de 317 milhões de toneladas, 56%. Ou seja, a gente tem um déficit monstruoso. Onde eu vou deixar essa soja que produziram? A soja está aí. Foi feito toda a plantação e tal, a colheita, mas a gente não tem. E olha que o Brasil ainda tem, o Maranhão em especial, ainda tem uma situação extraordinária. Nós temos a famosa safrinha, né? Ou seja, nós temos 2 momentos, né, de colheita, enfim. E me preocupa muito, porque eu acho que é uma oportunidade, como o professor Sérgio falou, uma oportunidade para a gente aproveitar, mas eu tenho muita preocupação pela situação atual que nós temos, pela estrutura que nós temos, que não está sendo suficiente, né? Nós temos filas de espera incríveis, grandes, né? Eu tenho alguns dados aí, por exemplo, Porto de Santos, Porto Paranaguá, que são portos fortes, né? Imagine os outros portos menores, que também tem filas de 15, 20 dias de espera, e isso é preocupante. Ou seja, você está vendo uma soja ali sofrendo impacto climático, umidade, questões de sujeira, contaminação, ou seja, uma possibilidade de você perder toneladas e toneladas. Então, é uma situação que a gente precisa reunir. Eu acho que o momento agora é aproveitar, claro, esse momento de safra, né, e de potencialidade que a gente tem, mas a gente tem que reunir, tem que conversar com os players, né, desse processo todo, chamar as trades, chamar os agricultores, chamar o poder público, buscar alternativas para a gente não deixar esse bonde passar pela nossa história. Eu acho que acaba sendo a grande dificuldade é você juntar todas as partes interessadas. A Rita, que está mais próxima dos produtores, da ponta da porteira, como é que os produtores do agro estão recebendo essa ansiedade, essa preocupação? Eu vejo da seguinte forma, as informações que a gente tem. Tem essa preocupação com a armazenagem, onde vai ser colocada essa produção,
Porque historicamente o Maranhão ainda tem muita coisa para fazer de lição de casa, porque não era para a gente estar preocupado só onde vai armazenar, mas cadê as agroindústrias para beneficiar também essa produção? Sim. Cadê o milho que produz, que a gente poderia estar fazendo etanol a partir do milho? Sim. E já entrando no Nossa mercado. produção de etanol do Maranhão está praticamente desarticulada. Não, a gente tem a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, Sim. onde a gente, onde a produção que é feita no Maranhão, ela atende mais de 50% do que o estado consome, certo? Até que é uma cadeia bem organizada, que a gente tem uma cadeia silenciosa, que quase ninguém fala dela, mas ela é bem organizada. Mas só que, tipo assim, no caso da soja, do milho, a gente tem que trabalhar essa parte dos agricultores terem onde armazenar, mas também a gente poderia ter agroindústria de processamento. Verdade. Certo? Que a gente teria como absorver uma parte da nossa produção E agregar valor e agregar também, valor, né, a geração de emprego e renda. Verdade. Então tem essa parte que seria muito interessante também se você tivesse aqui no Maranhão como ter essas outras opções, porque a gente precisa realmente da infraestrutura de estradas, tanto as vicinais como as MAs e as BRs. Elas são um conjunto e também se tivesse aquela comunicação também através de ferrovia, tanto Balsas como Chapadinha, que é outro polo produtor de grão, trouxesse aqui também para o porto do Itaqui, diminuindo o custo do frete. Sem dúvida, muita coisa a ser feita, e esse ponto aqui colocado pela Rita é muito importante, que é agregar valor à produção. A gente está exportando muita soja em grãos, poderia estar exportando óleo, o próprio milho poderia estar sendo transformado aqui em etanol, aí a produção de algodão, ela está sendo beneficiada aqui, não, nós estamos exportando algodão em plumas. Então, eu acho que há muita coisa a ser feita, mas nosso foco aqui acaba sendo a questão da logística, que parece que é a crítica nesse momento, e aí temos o que foi colocado aqui, a questão do armazenamento, a questão dos corredores logísticos até os portos, e os próprios portos. Eu não sei porque essa coisa acaba dando certo todo ano, gente. A gente começa o ano da safra, tá todo mundo, não vai dar certo, mas dá certo. Eu acho que tem perdas aí, professor Ricardo, mas acho que essas perdas têm sido muito minimizadas. Acho que o brasileiro acaba sendo muito criativo. A gente faz agora uma rápida pausa e na volta nós vamos saber mais sobre a logística do agronegócio. Até já já.